Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar um pouco da palavra de Deus, para essa introdução ao estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que os irmãos estejam lendo a sua Bíblia, estejam gastando tempo com o Senhor. Hoje nós vamos estudar 2 Reis 8, de 1 a 6. Esse texto, na realidade, eu não ia usá-lo como lição nesse período, mas conversando com uma amiga e ela me falando desse texto, e eu fui ler e ver quantas lições maravilhosas esse texto nos traz. 2 Reis 8, de 1 a 6. E o texto nos diz assim: Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, para que o Senhor chamou, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia ressuscitado à vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este, o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze retribuir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deus maravilhoso. Pai, muito obrigada porque o Senhor está no teu trono e o Senhor tem governado nossas vidas, tem cuidado de nós, tem feito a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, e descansamos na certeza que é o Senhor que controla a nossa vida, que é o Senhor que cuida de todas as coisas, que o Senhor está no trono e o mundo está nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Essa mulher que o texto, do qual o texto nos fala, é a mulher de quem estudamos em 2 Reis 4, a partir do verso 8. O texto bíblico diz que aquela mulher, uma mulher de Sunem, rica, ela constrangeu o homem de Deus a entrar e comer em sua casa. E depois disso ela decidiu, conversou com seu marido e decidiu fazer um quarto, um lugar para que quando Eliseu estivesse ali, ele se hospedasse em sua casa. E diante daquilo, Eliseu decidiu abençoar aquela mulher. Deus deu àquela mulher um filho, que ela não tinha filhos. O seu filho morreu e, por meio de Eliseu, Deus tornou a dar a vida àquele filho. É muito interessante, irmãos, como aquela mulher, ela constrangeu o homem de Deus a entrar à sua casa. Nós, irmãos, hoje vivemos dias em que os homens querem muitas coisas dentro de sua casa. Nós queremos móveis bonitos, nós queremos uma casa cheia de coisas valorosas, nós queremos a visita de pessoas importantes, não é? Nós queremos muitas coisas e muitas pessoas, mas poucos querem de fato Deus em sua casa. Aquela mulher queria Deus na sua casa. E agora nós encontramos novamente aquela mulher. A Bíblia diz que Eliseu chamou aquela mulher e disse: Olha, sai daqui, vai para outro lugar, para onde você puder com tua família, porque Deus mandou fome, vai mandar fome sobre a terra de Israel. E a Bíblia diz que aquela mulher, segundo a palavra do homem de Deus. Irmãos, é interessante nós vermos que aquela mulher, ela
decidiu obedecer. Olha, ela abandonou tudo. Sua terra, espera aí, Eliseu. Minha casa, minhas coisas, minha terra, de onde eu tiro meu lucro, meus amigos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher foi obedecendo a palavra do homem de Deus. Irmãos, obediência é resultado de uma vida de intimidade com Deus. Obediência é resultado de uma vida de ter Deus dentro de nossa casa. O texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 10, os verso 4, diz assim: 10:4. Depois de fazer sair todas, falando do bom pastor, depois de sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Irmãos, obedecer a Deus é resultado de conhecer a Deus, de caminhar com Deus, de conhecer a voz do nosso Deus. Muitos de nós dizemos não à vontade de Deus porque não sabemos que é a vontade deles, porque não conhecemos a voz do nosso Senhor, porque não conhecemos aquilo que de fato o Senhor fala conosco. Uma vez uma senhora disse para mim: eu estou me separando de meu marido. E eu disse: por quê? Ela disse: porque um profeta disse para mim que era a vontade de Deus que eu me separasse do meu marido. Irmãos, conhecer Deus é essencial para seguirmos a Deus. É claro que aquela voz não era a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus deu o divórcio para o homem por causa da dureza dos nossos corações. Então, que profecia é essa, meu irmão? Deus não vai se contradizer em suas profecias. Conhecer Deus é o segredo para obedecê-lo. Muitos de nós desobedecemos diariamente e constantemente a Deus porque não temos uma vida de intimidade com Deus, porque não convidamos Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, por isso não seguimos Deus. O que você tem colocado dentro da sua casa, meu irmão? Mas o texto bíblico continua e diz que aquela mulher foi, ficou 7 anos e depois de 7 anos ela voltou e foi clamar ao rei por sua casa e suas terras. Ela tinha perdido tudo. E na hora que aquela mulher vai clamar ao rei, o rei está perguntando a Geazi, o homem do profeta, o servo do profeta, me conta as coisas que Eliseu tem feito, as grandes coisas que Eliseu tem feito. E Geazi estava contando a história da ressurreição do filho daquela mulher. E aquela mulher entra. E Geazi diz: ó rei, essa é a mulher. E este é o seu filho de quem eu lhe falei. Irmãos, que Deus maravilhoso. Que providência poderosa. Deus usando um profeta, um grande homem de Deus, um rei e um moço, um servo, para preservar aquela mulher. A Bíblia diz que o rei pergunta àquela mulher e ela confirma tudo que Geazi lhe havia contado. Que sorte, não é? Que coincidência! Não, que Deus, que amor, que cuidado. O povo de Deus, o servo de Deus, irmãos, não é guiado por coincidências, por sorte, mas por Deus. Um Deus que cuida, um Deus que supre, um Deus que provê. Essa é a provisão de Deus. É Deus usando homens, sejam quais forem, para socorrer o seu povo. Deus usa o seu profeta para dizer àquela mulher: sai. Deus usa o rei e a sua curiosidade para dizer: conta. Deus usa o servo do profeta para contar exatamente a história daquela mulher. E aquela mulher chega naquele momento e diante disso ela recebe de volta sua casa, suas terras
e o lucro que suas terras deram durante todos aqueles anos que se passaram. É maravilhoso. E eu quero fazer uma pontuação importante com os irmãos. A providência de Deus em nossas vidas, irmãos, e a mão de Deus guiando nossa história, às vezes vai nos levar a momentos difíceis. Quando o profeta disse àquela mulher, sai e deixa tudo, abandona tudo e salva a tua vida e a vida da tua família. Aquilo não foi fácil. A providência de Deus, às vezes, vai nos levar a circunstâncias difíceis. Deus, quando diz, quando a sua mão e a sua providência leva aquela servinha de Naamã como escrava para a Síria, providência de Deus não foi bom para aquela menina, foi um sofrimento para ela, mas por meio daquela menina, chegou aos grandes escalões da Síria o amor de Deus e a salvação do seu Deus. Isso é a providência de Deus. Os caminhos de Deus, irmãos, não são os nossos caminhos, mas o nome do Senhor sempre será glorificado quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus e decidimos obedecê-lo, muitas vezes contra a nossa própria vontade, porque sabemos que Deus tem o melhor, que a vontade dele será feita e que o nome dele será glorificado em nossas vidas, e isso será a nossa alegria, isso será nosso galardão, irmãos, fazer a vontade do nosso Pai. Tem uma história muito interessante no livro Refúgio Secreto, do qual já falei para os irmãos, da Corrie ten Boom, que foi para Auschwitz porque ela escondia judeus, ela e sua família. E a Corrie ten Boom, quando estava próximo dela sair de Auschwitz, ela foi liberta de Auschwitz, ela conta que Betsy, sua irmã com quem ela ficou presa durante muito tempo em Auschwitz, a Betsy adoeceu gravemente e faleceu no campo de concentração. E logo depois que Betsy faleceu, a Corrie recebeu a carta para sair. E a Corrie viu ali a providência de Deus. É claro que ela chorou a morte da sua irmã. É claro que ela queria que sua irmã estivesse junto com ela. Mas ela sabia que se ela tivesse recebido aquela carta de libertação, Betsy não poderia sair com ela porque ela estava doente. E eles não libertavam os prisioneiros doentes. Não libertavam. O prisioneiro tinha que estar em perfeita saúde para sair de Auschwitz. E se Betsy estivesse doente e ficando em Auschwitz, Corrie não teria paz em sair e deixar sua irmã ali em Auschwitz sozinha. Providência de Deus, irmãos, para que Corrie ten Boom fosse a bênção que ela foi depois, não é? Ela criou um abrigo para alemães, para pessoas que o mundo odiava e que fizeram tão mal para sua família, mas ela, porque foi um sonho de Betsy quando estava em Auschwitz. Providência de Deus. Nós vivemos para honrar a Deus. Não é para honrar você. Deus não existe para honrar você, meu irmão. É você que existe para honrar a Deus, para glorificar a Deus. É para isso que nós existimos. E é por isso que a providência de Deus está controlando todas as coisas. E é Deus que faz. É Deus que age em seu favor. Eu quero que você pense, hoje, quem eu tenho convidado para dentro da minha casa? O que eu tenho valorizado dentro da minha vida? Quanto eu conheço do meu Deus? Você conhece a voz de Deus? Para segui-lo, para obedecê-lo, para caminhar como Ele quer que você caminhe. E você tem sido grato a Deus por todas as coisas, todos os dias, e descansado na certeza de que o mundo, que o nosso Deus está no seu trono, como diz o Salmo 47. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Deus, a sua vida, a minha vida,
a sua família, o mundo, essa pandemia, estão nas mãos de Deus. Coloque diante do Senhor todo dia: Senhor, eu quero a tua vontade, eu quero o Senhor na minha vida. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e busque do Senhor cada dia desejo de estarmos juntos novamente para glorificar e honrar o nome do nosso Deus como igreja em comunhão. Deus abençoe você.